Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria poder estar conversando com você nesta manhã de sábado. Aqui em Brasília, sol, mas muito frio. E hoje, através do estudo da palavra, todos nós fomos edificados com o terceiro capítulo do livro de Samuel. Que livro extraordinário, né, amigos? Quanta lição, quanta orientação nós podemos extrair de um texto tão maravilhoso. Como nós vimos ontem, Eli, ele se afastou dos caminhos de Deus no seguinte aspecto de ser conivente com os erros dos filhos dele. E isso trouxe para ele sérias implicações, porque o Senhor o reprovou, o Senhor iria agora retirar de Eli o sacerdócio e ia dar agora a Samuel. Amigos, hoje de manhã eu estava aqui em um amanhecer com Deus na minha igreja e juntos nós refletimos sobre esse capítulo de Samuel. Quantas lições, quantos aprendizados com as irmãs e os irmãos puderam nos passar. E algumas coisas que nós conversamos lá, não vou ter como eu comentar tudo como nós comentamos, mas acredito que algumas coisas são importantes de nós frisarmos. Eu não sei você, desculpa, mas quando eu olho para essa história do capítulo 3, eu não consigo ver nenhuma maldade em Samuel, em Eli. Eu não vejo maldade nele. Mas o fato, mesmo assim, o fato dele não ser uma pessoa que tinha maldade no coração com relação aos filhos, ainda assim ele perdeu o sacerdócio. Por quê? Porque para Deus o que conta não é somente se você e eu fazemos algo de mal ou não em relação a um pecado aberto, mas o quanto você e eu nos relacionamos com aquilo que é correto de acordo com a palavra dele. Perceba, ele não repreendia os filhos dele quando eles precisavam de repreensão. Ele simplesmente, como tem o ditado popular hoje, né, passava a mão na cabeça dos filhos. E isso foi muito ofensivo pelo cargo espiritual que ele ocupava. Agora, isso chama muito a atenção para que você e eu tenhamos muito cuidado, porque não é só o fato de você fazer ou cometer um pecado aberto, de você ser uma pessoa má ou não, que pode fazer com que você perca as bênçãos de Deus. Muito cuidado. Eli, ele era o sumo sacerdote, ele oficiava no templo, ele realizava os sacrifícios todos os dias, celebrava todas as festas anuais, ele era o guia, ou pelo menos era para ser o guia espiritual da nação. Mas a conivência dele com relação ao mau comportamento dos filhos foi o motivo pelo qual o Senhor tira dele a bênção sacerdotal e dá agora a Samuel, apenas uma criança. O texto nos diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara. Era raro o Senhor se manifestar. E eu fico pensando, será que em nossos dias também não é a mesma coisa, não é da mesma forma? Eu não estou falando a raridade no aspecto de não termos Bíblia. Não, nós temos Bíblias, nós temos cultos, muitos cultos. E assim como Israel realizava vários cultos, várias cerimônias naquela época em que Eli era o sumo sacerdote, ainda assim o texto bíblico diz que a palavra do Senhor era rara. Isso aqui quer dizer que a palavra que era rara era uma palavra com poder, com autoridade espiritual, algo vindo do trono do Eterno. E eu pergunto, será que isso hoje também não tem sido raro no púlpito da nossa igreja?
Será que isso não tem sido raro também em nossa casa? Palavras pregadas com poder e com autoridade vindas do Eterno. Palavras inflamadas pelo Espírito. Será que isso não é raro? O Senhor, então, diz que ele escolhe a Samuel. Samuel, um menino que dormia lá no templo, e o Senhor o chama: Samuel, Samuel. E ele, não sabendo que era Deus que estava falando com ele, vai 3 vezes até o quarto de Eli, até que Eli entende que quem estava falando com Samuel era o próprio Senhor, o grande El Shaddai, o grande eu sou. E Samuel então Eli aconselha Samuel a dizer: se a voz te falar de novo, diz: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. E pela 4ª vez, o Senhor aparece. O texto diz que o Senhor parou ao lado de Samuel. Veja, o Senhor parou ao lado de Samuel. A manifestação de Deus ali era uma manifestação física. O Senhor parou ao lado dele e disse: Samuel, Samuel. E ele: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E então o Senhor ali dá a dura notícia de que iria extirpar a descendência de Eli, assim como ele, mas que ele suscitaria um novo profeta. E esse profeta era exatamente o jovem Samuel. O texto desse capítulo de hoje nos diz que, de fato, o Senhor confirmou a palavra de Samuel. Ali a fama dele correu em todo Israel. Amigos, no verso 3, nos diz que a palavra de Deus estava quase sendo apagada. O Espírito de Deus estava quase se retirando, mas o Senhor, agindo ainda com graça, com misericórdia, ele se manifestou ao seu filho Samuel. Hoje, eu fico imaginando o Espírito Santo de Deus com essa mesma busca, atrás de homens e mulheres que desejem ser cheios dele. Homens e mulheres que, de alguma forma, busquem viver a plenitude espiritual. Homens e mulheres que queiram, de fato, marcar a história como uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida de consagração. Será você que está me ouvindo nesta manhã essa pessoa a quem Deus está procurando? Será você que vai começar a pregar e a viver a palavra com poder e com autoridade espiritual? Então, se for você, antes de você orar, diga: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Se coloque à disposição do Eterno e Ele vai abençoar a sua vida. Um grande abraço e nós nos falamos amanhã na sala 57.